Olá, crianças, sejam todas bem-vindas ao canal Darlene Kids. E aí, vocês estão gostando das histórias do livro de Gênesis? Na semana passada, você lembra qual foi a história? Foi como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vocês lembram? Então, na história de hoje, nós vamos focar em Abrão e Sarai. Vocês lembram que Deus fez promessas, fez aliança com Abrão? O Senhor disse que ele teria muitos descendentes, muitos filhos, muitos netos, bisnetos. O Senhor também tinha dito para ele que iria abençoar aquelas pessoas que abençoassem Abrão e também iria amaldiçoar aquelas pessoas que amaldiçoassem Abrão. Mas ele também fez uma promessa dizendo que por meio de Abrão todas as famílias da terra seriam abençoadas. E isso inclui a mim e inclui a você também. E olha só, certa noite o Senhor disse para Abrão. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abrão creu em Deus, o Senhor. Ah, que noite maravilhosa devia ter sido aquela, cheio de estrelas. Abraão não podia contar o número de estrelas. Eu também não posso e nem você. Somente Deus. E a Bíblia diz que ele conhece o número. Sabe quantas estrelas existem e sabe o nome de cada uma. E Deus disse que será a tua descendência. Mas olha só, 10 anos se passaram e eles continuavam sem filhos. Agora, Abraão estava com 85 anos de idade e Sarai com 75 anos de idade. Já eram velhos, né? Idosos, não tinham filhos. Então, talvez cansada de esperar, Sarai decidiu agir por conta própria. Então, ela disse a Abraão: olha, sou velha demais para ter filhos. Tome minha serva Agar como sua mulher. Essas práticas, né? Quando a mulher não podia ter filho, então era comum, a cultura, o homem então ela podia ter filho através de uma serva. Mas isso não é o plano de Deus, não era o plano de Deus para Abrão e Sarai. E olha só, ela disse, então você toma Agar como sua mulher e ela então vai poder gerar um filho. E olha só, Abrão então ouviu Sarai. E olha só o que aconteceu. Agar ficou grávida. E isso trouxe brigas, conflito para dentro de casa. Que tristeza, não é verdade? Que tristeza! E a Bíblia diz que Sarai humilhou Agar e ela fugiu de casa. Mas olha só, Deus Todo-Poderoso, ele viu Agar no deserto, ouviu seu choro e enviou um anjo para encorajá-la. Ela estava sendo humilhada ali por Sarai, por isso que ela fugiu para o deserto. E o anjo então foi conversar com ela. Mas o anjo do Senhor encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de sul, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá o nome dele de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. O Senhor viu que Agar estava em grande aflição. O Senhor foi ao seu encontro.
E sabe, criança, o Senhor também, Ele vê a minha aflição, Ele vê a sua aflição. Mas aflição, o que é isso? É uma tristeza, é uma angústia, é um medo, sabe? Às vezes, criança passa por situação difícil. Eu também já passei por situação difícil, que eu fiquei aflita, sem saber o que fazer. Talvez você esteja pensando assim, aflito porque não sabe como é que vai ser o ano, se vai conseguir passar, se está conseguindo aprender tudo na escola, ou você esteja aflito com medo de perder alguém na sua família por conta desse vírus, ou quem sabe alguém esteja maltratando você. A Bíblia diz que Deus, Ele vê a nossa aflição, pois tens visto a minha aflição, conhecestes as angústias de minha alma. O Senhor conhece a tua aflição, porque Ele te ama muito. Você, menino e menina, você é muito especial para Deus. Deus te ama muito, com amor que não vai acabar. Ele se importa com o seu problema, Ele se importa com a sua aflição, que caso você esteja passando por algum problema, o Senhor se importa, Ele ouve a sua oração. Então conte para Deus o que está acontecendo com você, pois Ele é o Deus que vê. H disse, este é o Deus que vê, Ele viu a minha aflição. E naquele momento, né, o nosso Deus, Ele vê a minha aflição, Ele viu também a aflição de H. E Ele, então, por isso que enviou o anjo até lá para conversar com ela. Então, ela voltou para Abrão e Sarai. Quando Abrão tinha 86 anos de idade, o filho de Agar nasceu. E olha só, Abrão deu o nome de Ismael, como o Senhor tinha dito que ele devia dar o nome de Ismael. Mas olha só, isso também, como eu já falei, trouxe conflito, trouxe briga entre Sarai e Agar, mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, quando Ele promete algo, Ele cumpre com sua promessa. Não era da vontade de Deus, mas o Senhor, Ele tem um plano perfeito. E vários anos depois, passaram-se vários anos, mais uma vez o Senhor falou com Abrão. O Senhor disse que ele teria um filho. E o Senhor também mudou o nome de Abrão. Agora o nome dele seria Abraão, que significa pai de muitas nações. Ele mudou o nome de Sarai. Agora o nome dela seria Sara, que significa princesa. E o Senhor disse, eu vou abençoá-la, ela vai ter um filho e alguns dos seus descendentes serão reis. Mas Abraão, naquele momento, prostou-se, né, o rosto em terra e riu. E ele disse, como eu, um homem, que estou perto de completar 100 anos, e Sara, uma mulher idosa de 90 anos, como é que nós poderíamos ter um filho, Senhor? Por que não deixa simplesmente que Ismael seja meu herdeiro? Mas o Senhor disse para ele, o que eu disse foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um filho e você o chamará de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com seus descendentes para sempre. Também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael. E eu o abençoarei e lhe darei muitos filhos e muitos descendentes. Ele será pai de 12 príncipes. E eu farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Mas a minha aliança, a minha promessa, eu manterei com Isaque, o seu filho, que Sara dará à luz nessa mesma época, no ano que vem. Olha só, o Senhor disse, daqui a um ano, Sara, ela vai ter um filho. Até Sara riu, né, quando ouviu
isso que o Senhor estava falando, daqui a um ano, Abraão, então, ele podia confiar que o Deus Todo-Poderoso, iria cumprir com a sua promessa. Esse mesmo Deus que cumpre com a sua promessa, esse mesmo Deus também, ele promete vida eterna. Ele diz o seguinte: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem é esse Filho? Esse Filho é Jesus, que veio a esse mundo morrer pelos nossos pecados. Lembra que quando o Senhor tinha dito a promessa que por meio de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, era que Deus mandou o prometido, que ele prometeu para Adão e Eva, né? Prometeu o Salvador para esmagar a cabeça da serpente, destruir as obras do inimigo. Jesus veio para perdoar os nossos pecados, para morrer no meu lugar. Ele carregou sobre si todos os nossos pecados, né? Eu tenho explicado para vocês que todos nós nascemos no pecado, todos nós fazemos coisas que não agradam a Deus. A Bíblia diz que eu nasci no pecado e você também. E Jesus pagou um preço. Ele derramou todo o seu sangue naquela cruz por mim e por você, por causa do seu grande amor. Por isso, quando o versículo diz o seguinte: quem crê no Filho tem a vida eterna, uma vida para sempre, porque Jesus é o prometido de Deus, que veio morrer por mim e por você. E sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Mas o bom de toda essa história maravilhosa é que Jesus, ele não ficou morto para sempre. Ele venceu a morte, sabe? Jesus venceu a morte. E Jesus, ele tem o poder de perdoar o seu pecado. Jesus não está ali naquela cruz para sempre, não. Ele ressuscitou, ele está vivo. Jesus, ele quer perdoar o seu pecado. A palavra do Senhor diz: crer no Senhor Jesus e será salvo. Salvo de quê? Salvo do seu pecado. Se você não fez isso ainda, peça perdão a Deus. Peça perdão e ele vai te perdoar. E você, criança, que já recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, talvez você tenha enfrentado alguma aflição, né? Aquela angústia, com medo de alguma coisa, com medo de perder alguém, ou não sabe como é que vai ser o futuro, como é que se vai passar de ano, ou você está enfrentando alguma situação difícil, o papai está passando por uma situação difícil. Lembra do versículo que eu li para vocês: pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma. O Senhor conhece a tua angústia e ele quer te ajudar. Como ele ajudou Agar, que estava sofrendo lá no deserto, e o Senhor foi lá, mandou o seu anjo e conversou com ela. Foi lá em seu socorro, e tanto é que ela diz: tu és o Deus que vê. Esse mesmo Deus que olhou para Agar, ele também está olhando para você. Então, ore, peça ajuda do Senhor e ele vai te ajudar, porque ele é o Deus que vê, o Deus que vê as nossas aflições, o Deus que vê as nossas angústias. Que Deus te abençoe. E antes de encerrar, eu quero mandar um beijo muito especial para a Ágata, que é a neta da tia Graça Moura. Um beijo para você. Um beijo também para a Nívia, que é a mãe da Ágata. Um beijo para a tia Graça. E para todas as crianças e vocês que estão assistindo aqui o canal, um beijo bem grande para você e que Deus te abençoe, tá bom? Ah, que legal! Oi, gente, tudo bom? Tudo bom com vocês? Que bom! Olha, vocês estão gostando da história
de Abraão? Estão mesmo, estão. Ah, que legal. A tia Darlene está se garantindo, contando essas histórias legais. Mas, gente, eu também quero mandar uns beijos, tá, tia Darlene? Posso mandar? Pode mandar. Ah, que bom. Presta bem atenção, gente. Quero mandar uns beijos pro Davi e pra Ana Luísa, que são os filhos de Kelly e Gil, que moram em São Paulo. Pra Agatha, filha da Nívia, que mora em Itarema. Que legal! E olha, gente, se você quiser mandar que eu mande mais beijinhos, é só colocar lá nos comentários, tá bom? Que eu vou mandar beijinhos pra todas as crianças lindas. Ah, sim, tia Darlene, pode falar. Carlinha, é o seguinte, tem uma novidade. Se você quiser receber uma atividade dessa história que eu acabei de contar para vocês, então vocês mandam pro meu e-mail ou pro WhatsApp, que vai estar aqui na tela, tá certo? Então você escreva dizendo, eu quero receber a atividade da história de hoje. E a tia Darlene e a Carlinha, nós vamos mandar para você, tá certo? Olha, que legal! E tia Darlene, tá tudo escrito lá, né? O seu e-mail e o seu zap? Tá tudo escrito, tá tudo aqui, tá? Então vai estar tudo aqui embaixo. Olha, vou olhar aqui pra fora.